Vamos imaginar isto. Um império imenso, a estender-se por 3 continentes, tudo criado pela vontade de um único homem. E agora, imaginem que esse homem morre. De repente, sem deixar herdeiro. O que acontece? Bem, o resultado não é só um vazio de poder, é o caos. Caos absoluto. É sobre isso que vamos falar hoje. Como é que a morte de Alexandre o Grande não só não destruiu um mundo, como na verdade deu origem a um completamente novo. E vamos ver, surpreendentemente, moderno. Para perceber o mundo que Alexandre deixou para trás, temos de recuar um bocadinho. É que décadas antes das suas conquistas, esta ideia já andava no ar. Ser grego não era tanto sobre o sangue, a linhagem, mas sim sobre a cultura. Esta citação de Isócrates, ela é a chave para se perceber como é que um império tão vasto, tão diverso, mesmo depois de se partir aos bocados, conseguiu criar uma cultura partilhada. E este é o palco do nosso drama. Em 323 a.C., o mundo conhecido era, na prática, o mundo de Alexandre, um império colossal que ia da Grécia até à Índia e que se mantinha unido pela sua genialidade e pela sua ambição. Mas a base deste colosso era perigosamente frágil e estava prestes a ceder. A história deste império gigantesco gira toda à volta de um único momento, um evento súbito, inesperado, que despedaçou tudo. E pronto, com apenas 32 anos, o conquistador morre. E o império fica órfão. É que, vejam bem, os únicos herdeiros possíveis, bem, não eram bem herdeiros. Um era um meio-irmão com incapacidades intelectuais e o outro um filho ainda nem sequer tinha nascido. Quer dizer, não eram propriamente rivais para os generais dele que estavam sedentos de poder, claro. Foram postos de lado, mas foi rápido. E o trono ficou vazio. Assim, sem mais nem menos. O maior império do mundo estava, oficialmente, à deriva. E quem é que ia preencher este vazio? Pois, não foi um sucessor, foram muitos. Os homens que tinham lutado ao lado de Alexandre, os seus generais de confiança, viraram-se uns contra os outros numa luta brutal pelo prémio máximo, o Império. E atenção, esta não foi uma disputa rápida. Foi durante meio século que os generais de Alexandre, que ficaram conhecidos como os diádocos, ou seja, os sucessores, mergulharam o Império numa guerra civil implacável. 50 anos de batalhas, de traições, de alianças quebradas, que consumiram por dentro o sonho de Alexandre. Nesta luta pelo poder, a lei e a moralidade eram meros obstáculos. As alianças só duravam o tempo suficiente para trair um inimigo em comum. O objetivo era simples e brutal: agarrar o maior pedaço possível do império antes que outro o fizesse. Quando a poeira desta guerra de 50 anos finalmente assentou, o Império de Alexandre já não existia e das suas cinzas não nasceu um sucessor, mas vários, os reinos helenísticos. É bom que se recorde bem esta imagem. Um mundo unido, sob um único comando. Esta era a visão de Alexandre. Agora, preparem-se para ver o que a ambição humana fez com ela. E aqui está o resultado. O Império Unificado foi completamente desmembrado. Onde antes havia um só, agora havia um mosaico de reinos rivais, cada um governado por um antigo general e pela sua nova dinastia. No final, o que emergiu foram 3 superpotências. Os Ptolomeus, a governar o riquíssimo Egito, os Seleucidas, a controlar o vasto coração da Ásia, e os Antigónidas, na pátria de Alexandre, a Macedónia e a Grécia. E durante séculos, estes 3 gigantes iriam competir e coexistir num equilíbrio de poder muito, muito tenso. Mas, e aqui há um paradoxo, ao mesmo tempo que o império se dividia politicamente, as suas culturas começavam a fundir-se. A consequência mais duradoura da morte de Alexandre não foi a guerra, mas sim o nascimento de uma nova civilização, uma civilização global. E o mais fascinante nisto tudo é que esta fusão não foi um acidente, foi mesmo uma política deliberada. O próprio Alexandre deu o exemplo ao casar-se com nobres persas e ao incentivar os seus 10.000 soldados a fazerem o mesmo. Cidades como Alexandria não nasceram por acaso. Foram projetadas para serem centros multiculturais, onde o Oriente e o Ocidente se encontravam. Mas como é que um comerciante do Egito falava com um soldado da Macedónia lá na Pérsia? A resposta foi a koiné. Era uma versão simplificada do grego que se tornou, o inglês do mundo antigo. Era a língua do comércio, da administração e, mais importante ainda, das novas ideias. Ora, quando se juntam pessoas de diferentes culturas com uma língua comum para poderem debater, acontece algo extraordinário. Neste caso, deu origem a uma das maiores explosões de conhecimento que o mundo alguma vez viu. Inauguração desta explosão estava o Museu de Alexandria.
Mas não se deve pensar no museu como o conhecemos hoje, nada disso. Era mais um instituto de investigação financiado pelo Estado, equipado com laboratórios, um observatório e a lendária biblioteca. Atraía as mentes mais brilhantes da época. E os resultados? Bem, são absolutamente espantosos. Estamos a falar do século III a.C., em Alexandria, e um tipo chamado Eratóstenes mede a circunferência da Terra. E o mais incrível? O cálculo dele estava errado por apenas 1%. É preciso parar um momento para pensar nisto. Não havia satélites, não havia tecnologia moderna, nada. Apenas varetas, sombras e, claro, o poder da mente humana. Incrível. Mas há mais. Preparem-se para isto. Quase 1800 anos antes de Copérnico, um astrónomo, Aristarco de Samos, propôs que a Terra girava em torno do Sol. A revolução copernicana podia ter acontecido na Grécia Antiga. A humanidade esteve ali, à beira de compreender o seu lugar no cosmos, e depois recuou. O que nos leva a uma questão um bocado inquietante. Por que é que esta ideia brilhante foi rejeitada, considerada herética e esquecida durante quase 2 milénios? É prova de que ter o conhecimento não chega. A cultura tem de estar pronta para o aceitar. Esta explosão de conhecimento mudou não só a ciência, mas a própria identidade das pessoas. Antes de Alexandre, a identidade de alguém estava ligada à sua cidade, à polis. Era-se ateniense, espartano. Agora, num mundo vasto e interligado, surgiu uma nova ideia, a da cosmopolis, a cidade-mundo. A lealdade já não era um lugar, mas uma ideia de humanidade partilhada. E ninguém resumiu melhor este novo espírito do que o filósofo Diógenes. Quando lhe perguntaram de onde era, ele não disse de Sinope, ele disse: sou um cidadão do mundo. Esta ideia, radical, a de pertencer a toda a humanidade e não a um único lugar, nasceu aqui. Então, o que é que resta disto tudo? Caos, guerra, mas também fusão cultural e avanço científico. Qual é o legado duradouro deste mundo que nasceu da morte de um imperador? O seu impacto iria moldar os próximos 2000 anos. E aqui está talvez o legado mais inesperado de todos. O mundo helenístico construiu a infraestrutura para a próxima grande força da história. Quando uma nova religião do Médio Oriente, o cristianismo, começou a espalhar a sua mensagem universal, encontrou um mundo que já estava unido por uma língua comum, a koiné. Os evangelhos foram escritos em grego koiné, não por acaso, mas porque era a única forma de chegar a toda a gente. Isto tudo leva-nos a uma última questão. Uma questão que dá que pensar. Se pensarmos bem, um mundo interligado, com comércio, com cultura a fluir, com uma língua comum que todos entendem, nós estaremos a descrever a globalização? A questão é, será que a primeira era de globalização da história não aconteceu, na verdade, há mais de 2000 anos, nascida precisamente das cinzas do Império de Alexandre?